pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física do Felipe dos Santos. Vamos começar aqui. Vou compartilhar meus slides. Hoje nós vamos estudar aplicações das leis de Newton, certo? Aí, como nas últimas aulas nós estudamos as 3 primeiras leis de Newton e vimos algumas das principais forças atuantes no nosso cotidiano, certo? Hoje nós vamos começar a aplicação, a utilizar algumas dessas leis e desses ensinos que vocês aprenderam nas últimas aulas para aplicações desses conceitos. Por que eu trouxe esse negócio aqui do Egito, né? Pois mesmo antes das leis de Newton, né, da definição das leis de Newton, no Egito Antigo já eram utilizados alguns dos recursos desse conhecimento. De que forma? Foram através do conhecimento das leis que regem nosso planeta que eles conseguiam colocar blocos imensos, né, para fazer as grandes pirâmides. Por meio de que antes? Por meio dos rios. E com a força do empuxo, nós vamos estudar mais à frente, você colocava pedras gigantes dentro do rio e conseguia caminhar com essas pedras por grandes distâncias, devido ao empuxo segurar as pedras e fazer com que elas boiassem. Vamos aqui passar para frente. Chego aqui a uma pergunta que provavelmente vocês vão ser capazes de responder nessa aula ou até mesmo na próxima aula. Nessas 2 próximas aulas vamos responder essa pergunta aqui. Eu não, quero que vocês reflitam e tentem responder. Como suspender um piano, que é um equipamento extremamente pesado, utilizando apenas uma das mãos? Será que isso é possível? E eu posso dizer para vocês que isso é extremamente possível utilizando-se as aplicações das leis de Newton. Vamos aqui para o nosso estudo das aplicações das leis de Newton. Eu tenho aqui como definição inicial o plano inclinado, que é a primeira situação que nós vamos utilizar. Vocês já viram em muitas situações, e principalmente em distribuidoras, acredito eu, a utilização de rampas, né? Mas por que utiliza-se rampas? Ao invés de deixar tudo paninho e tal, e ser mais fácil de empurrar. Será que é mais fácil mesmo? Na verdade, as leis de Newton nos mostram que isso não é mais fácil, pessoal. Por que não é mais fácil, Anderson? Dado 2 trajetórias abaixo, em qual delas é mais fácil carregar o bloco? Fica a pergunta, né? Creio eu que vocês vão responder que é a segunda situação aqui, que é onde eu vou ter uma rampa. Porque para levantar esse bloco vai ser um pouco mais difícil. Mas por que é a rampa? Para a gente chegar à definição disso, de antemão, nós temos que analisar o bloco separadamente sobre a rampa e visualizar quais são as forças que atuam sobre esse bloco. Quais são as forças que estão atuando aqui sobre esse bloco? Dos estudos anteriores, nós temos que um bloco parado ele vai ter uma força-peso, né? Devido a ele possuir uma massa, ele tem uma força-peso aqui atuando sobre ele, que essa força-peso ela é no sentido da vertical, né? Que ela está sendo devido à gravidade atuando sobre esse corpo, então você vai ter uma força-peso. Contra a força-peso, você vai ter a força normal atuando em contrário a essa força-peso. Beleza, além dessas 2 forças, eu tenho uma força de atrito, que pode ser que exista no movimento, e geralmente nas questões ele vai dizer se tem a força de atrito ou não tem, mas vamos supor que tem uma força de atrito aqui, e além dessa força de atrito, eu posso ter uma força de movimento, né? Uma força que eu estou empurrando o bloco, certo? Então eu tenho várias forças atuando sobre esse corpo, várias possibilidades de forças. E aqui, eu mostro a atuação das forças peso e normal
no meu bloco. Analisando aqui só as forças pesos e a normal, como se o bloco não estivesse sendo empurrado, ele estivesse totalmente parado, o que é que vai ter aqui? Nós vamos ter a força peso, que é o P aqui, ó, certo? O P atuando sobre o bloco, que ele está na vertical, a gravidade, porque a gravidade está atuando sobre ele, não, o peso não vai estar ao plano, ele vai estar na vertical em relação à Terra. Aí então eu tenho o peso e além do peso eu tenho a normal atuando sobre o bloco, que a normal ela vai estar atuando sobre a superfície que o bloco está sendo colocado. Lembrando que a força normal ela é uma força de contato, ela só vai existir quando houver contato entre o objeto e a superfície a qual você está colocando esse objeto. Beleza. O que é que eu quero que vocês entendam? A força-peso, que é esse P aqui, eu posso separar ele em duas componentes. Como a força-peso é um vetor, eu posso separar ela em uma componente x, que eu estou determinando como um px, e uma componente y, que é o py. Passando aqui à frente, nós temos algumas definições para essa problemática aqui, pessoal. Quais são as definições? Vou ocultar aqui essa barrinha para eu poder explicar quais são as definições. Ó, podemos definir o plano cartesiano com inclinação igual ao plano inclinado, ou seja, com o eixo x formando um ângulo igual ao plano e o eixo y perpendicular na vertical ao eixo x. Então eles estão assim, ó, perpendicular. Eu tenho o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. Aquela situação do peso. Então eu estou definindo ela em duas componentes, decomposição de vetores. A gente estudou anteriormente. Se vocês forem lá naquelas primeiras aulas em vídeo, vocês vão ver decomposição de vetores. A força normal será igual à decomposição da força peso no eixo Y, que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. A força normal, que é essa daqui, ó, o vetor normal, ele vai ser igual à força PY, certo? A força peso PY. Então elas vão estar se igualando, essas duas aqui. Aí, isso é o que ele diz nesse segundo ponto. A decomposição da força-peso no eixo X será responsável pelo deslocamento do bloco. O que é que ele está dizendo? Se o bloco estiver caindo, ou seja, descendo a rampa, a PX aqui vai ser quem vai fazer com que ele desça nessa minha inclinação. Vamos lá para o quarto ponto. Ó. O ângulo formado entre a força-peso e a sua decomposição no eixo Y será igual ao ângulo formado entre o plano e a horizontal. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Ele está dizendo ó, que o ângulo daqui, ó, deixa eu sair essa tarjetazinha aqui de cima. Ó, esse ângulo θ, que está bem aqui, ó, vou deixar aqui só por cima para ver, ó, esse ângulo onde o cursor está em cima, o ângulo θ, é o mesmo ângulo que está sendo formado aqui, deixa eu voltar, é o mesmo ângulo que está sendo formado entre P e PY, que é o que ele está dizendo nessas definições. E por último, nós temos, se houver força de atrito, que é o que eu já falei, esta se opera ao movimento, certo? Você vai ter que considerar a força de atrito. Neste caso, apontará para cima. Se ele está descendo, vai ter uma força de resistência puxando ele, que é a força de atrito que a gente estudou na última aula. Beleza. Sabendo isto, né? Podemos
dividir as resultantes da força em cada direção. Como é que a gente define a resultante da força em cada direção? Se eu quero saber qual que vai ser a força Y, que vai ser igual a quem? Ó? A força Y vai ser igual a N menos PY, certo? Porque ó, a força Y, se eu voltar lá atrás, ó, a força Y vai ser a PY aqui, ó, que vai ser a força que está atuando na vertical, e essa força atuando na vertical aqui, no plano, na vertical, ela vai ser dada por quem? Pela normal, menos a força peso Y. Que essas duas aqui, o somatório delas, que vai ser negativo, né? Porque elas estão indo em oposição, eles vão ser igual a zero. Para o bloco, aí se eles são iguais a zero, eu posso passar o PY para o outro lado, ó, aí vai ficar N igual a PY. Ok? Vamos passar aqui para frente. Se N é igual a PY, então eu posso definir que PY vai ser igual a P vezes cosseno de θ. Isso daqui a gente estudou em decomposição de vetores, viu, pessoal? Se não entenderem, é importante que vocês estudem um pouco mais sobre decomposição de vetores, mas aqui eu trouxe explicado o que é o processo que eu tenho. Para me descobrir quem que é a força PY, eu tenho que P vezes cosseno de θ, vai ser minha definição, que é PY, que o P é igual a M vezes G, que é peso, né? M vezes G, vezes cosseno de θ. Então, eu tenho que a força normal, que é igual a PY, ela pode ser dada como M vezes G vezes cosseno de θ. Então, essa formulazinha aqui, nós vamos utilizar bastante nas nossas aulas de resolução de problema com plano inclinado. Beleza, acabamos de descobrir qual que é a força que atua no Y, no eixo Y. Agora vamos para a força que atua no eixo X. Como que a gente calcula a força que atua no eixo X? No eixo X, que é esse daqui, ó, você vai ter o F de X, que é igual a M vezes A, que é massa vezes A massa de quem? A massa do bloco. E o Px, ó, que é essa minha componentezinha aqui, formada da componente P, o Px ele vai ser igual a M vezes A, certo? Só que da definição da decomposição de vetores, vocês têm que Px é igual a P vezes seno de θ. Se é P vezes seno de θ, então eu tenho que é igual a M, que é massa, vezes gravidade, que é o G, né? Vezes seno de θ. Se eu igualar P de x a essa formulazinha aqui, ó, vou pegar P de x, que é igual a mg vezes seno de θ, colocar de um lado, e P de x, como m vezes a, vou colocar do outro. Vamos encontrar uma formulazinha, ó. Eu cortando esse m com esse m, porque se eu passar o m para o outro lado, ele vai dividindo, eu posso cortar esse m com esse m. Vai ficar só G vezes seno de θ é igual a aceleração, que é o que eu coloquei aqui, ó. G vezes seno de θ vai ser igual a aceleração. Para que eu quero saber isso daqui, Anderson? Para a gente aplicar aqui e saber, ó, simplificando, nós temos, ó, que para essa configuração na vertical do plano inclinado, nós temos mg vezes cosseno de θ, vai ser a força atuando na vertical, e na horizontal do plano, você vai ter mg seno de θ, atuando na horizontal.
Se você tiver força de atrito, aí você vai ter que considerar que vai ter mg de um lado, vezes seno de θ desse lado esquerdo, e no outro lado direito você vai ter a força de atrito. Mas no caso a gente não está aprofundando isso ainda. Vamos aqui para uma questão resolvida para vocês entenderem um pouquinho mais, pessoal. Um corpo de massa de 12 kg é abandonado sobre um plano inclinado, formando 30 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é 0,2, certo? Então, no caso aqui, nessa questão, ele está dizendo que vai haver um atrito, que é aqui, ó, o atrito está atuando. Qual é a aceleração do bloco? Como que eu vou descobrir a aceleração do bloco aqui, pessoal? Vamos lá, ó, voltar para cá. Para mim descobrir a aceleração do bloco, eu tenho que usar essa minha formulazinha aqui, né? Ó, onde ele diz que a minha aceleração vai ser igual a g vezes seno de θ. Vamos lá para frente. Passando aqui a resolver, a solução seria o quê? Ó? Eu tenho que a força normal, ela pode ser dada como m vezes g vezes cosseno de θ, que é daquela formulazinha lá que a gente definiu, certo? Para a vertical no plano inclinado. Aí, então, trazendo lá os dados que a gente tem da questão, a gente tem que a massa é 12 kg, o ângulo é 30 graus e o coeficiente de atrito estático ele disse que é 0,2. Vamos utilizar aqui, ó. Eu tenho que a massa é 12 kg, vou aplicar aqui onde tem M, boto 12. Onde tem G, eu boto 10. E onde tem o ângulo, que é θ, eu vou colocar 30 graus. Passando para frente, nós temos o seguinte. Eu tenho que 12 vezes 10 vezes cosseno de 30 deu igual a 104 newtons. Ok? Mas, professor, como é que eu sei o cosseno de 30? Tem umas formulazinhas na aula, eu vou mostrar para vocês a tabela. Mas, geralmente, em questão de prova, pelo menos nas minhas questões de prova, eu coloco os ângulos, quais são os ângulos definidos bem estritamente. Se eu não me engano, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Mas vamos aqui. Mas o que é que ele está me pedindo? Ele está querendo saber quem que é a aceleração. Para que eu resolvi aquele lá? Para eu poder trazer aqui para as nossas fórmulas o que seria a minha normal, né? Porque a normal eu vou precisar para calcular o atrito. Lembrando que o atrito ele é o que? Ele vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Acabei de descobrir quem que é a normal, agora vou descobrir quem que é o coeficiente ou descobrir quem é o atrito. Que o atrito vai ser quem? Ó? Quem vai ser a massa vezes a aceleração? A massa vezes a aceleração vai ser igual a Px menos força de atrito, porque eles estão se opondo, né? O Px é quem está empurrando o bloco para baixo e a força de atrito é quem está resistindo a esse puxão. Então, vamos lá. Ó. Na nossa formulazinha, nós temos que Px é igual a m vezes g vezes seno de θ, menos m vezes g vezes cosseno de θ vezes μ. Fazendo aqui, temos que o m desse lado pode cortar esses dois m's aqui. Nós vamos ficar com a aceleração vai ser igual a g vezes... Aí o que é que eu fiz? Eu tirei o g de dentro e deixei só seno de θ menos mi vezes cosseno de θ. Aí vai ficar ó, g vezes seno de θ menos mi vezes cosseno de θ. Como é que vai ficar aqui? Aplicando, substituindo, nós temos que g é igual a 10
vezes quem que é seno de θ, que é seno de 30 graus, vai ser igual a 0,5, que é 1 meio seno de 30 graus, e cosseno de 30 graus é igual a 0,86. Tudo isso sendo multiplicado por 0,2. Só fiz substituir os valores, ó. 0,2 é o coeficiente de atrito. Beleza, meu povo, fazendo aqui os cálculos, 0,5 menos 0,2 vezes 0,86 deu igual a 0,326. Multiplicando isso por 10, você vai encontrar que a aceleração nessa situação é igual a 3,26 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Concluindo aqui nossa aula, esse conceito ele é um pouco complicado porque ele se utiliza de decomposição de vetores. Caso vocês não entendam muito decomposição de vetores, tem que voltar para a aula de vetores e entender um pouco mais como é que se decompõe um vetor. Os vídeos estão aí e é só assistir, pessoal. Eu vou finalizando por aqui. A nossa referência é o livro Conexões com a Física, volume 1, páginas 146 a 148. Lá existem exercícios resolvidos. Caso vocês tenham mais dúvidas, lá tem algumas explicações. Finalizo aqui. Valeu, meu povo. Até a próxima aula. Espero que tenham entendido.